Eu vou te dar 5 segundos a partir de agora para que você possa pensar num Deus perfeito, tá bom? Contando agora. Pronto, já que você pensou nesses 5 segundos, você conseguiu imaginar um Deus perfeito? Agora, cara, por favor, eu gostaria que você observasse bem o planeta que você vive. Você já se deu conta de onde você vive? Um palco, onde a cada segundo é marcado por gritos de horrores, dentes, por garras e por estômagos famintos e vazios. Entenda bem, Brasil, por favor, isso não é um vídeo de sensacionalismo, mas é a pura realidade que você pode constatar com seus próprios olhos. Aí a pergunta que eu faço pra você do lado é o seguinte: se isso tudo que nós vemos e temos é o projeto de uma mente divina, eu pergunto, que tipo de mente seria essa? Então, a partir de agora, Brasil, nós vamos despir a fantasia religiosa e olhar para este mundo como ele realmente é. Um matadouro, um frigorífico, uma máquina de matar, mas adornado com muita fantasia e com muita poesia celestial. Faz o seguinte, fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto, te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé, com Jason Ferreira. Deus criou todas as coisas muito lindo, cheio de harmonia. Você já ouviu isso por aí? Mas a natureza não mente. Os púlpitos sim, os pastores sim, mas a natureza não. Veja que sob, debaixo dessas folhas verdes e lindas, há olhos famintos, Brasil. Para você ter uma ideia, cada canto da floresta é uma arena repleta, cheia de emboscadas. E a vida sobrevive. Agora como? Esmagando, perfurando, devorando. É assim que o mundo vive. E para você ter uma ideia muito mais ampla do que eu tô falando para você, meu Brasil, o delicado voo do beija-flor que você acha tão lindo, olha que obra de Deus, ele só existe porque ele disputa incessantemente por gotas de néctar. Aí você vê o cervo correndo e você diz, olha que beleza, que coisa linda correndo, é uma elegância, uma coisa dessa, mas ele tá correndo porque atrás dele há dentes afiados esperando a sua queda. Muitas pessoas olham para esse mundo e ficam encantadas com ele, imaginando que as mãos de Deus estão por trás de cada movimento, de cada coisa, que a ternura de Deus e a bondade de Deus se espalha para cada uma dessas coisas. Cara, isso é muito bonito no campo da filosofia, no campo da poesia, no campo do romance. Veja que Romanos, por exemplo, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, cara, olha o que está escrito: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Você entendeu o texto de Romanos capítulo 1, versículo 20? É exatamente isso, Brasil. Agora vamos fazer o seguinte, vamos levar esse texto em consideração, vamos levar esse texto a sério e vamos ver se esse mundo é de fato o espelho da mente do Criador. Porque, Brasil, se o mundo é o espelho do Criador, então este espelho mostra um ser que planejou um sistema onde cada organismo é uma refeição ambulante. É isso mesmo, cara. Então quer dizer que Deus criou todas as coisas para que um pudesse servir ao outro. É isso. Você quando olha para esse mundo, você vê regularidade. Você quando vê cobra comendo cobra, lagarto comendo lagarto, um em cima do outro, sangue, garras. Você fica satisfeito com isso e diz, nossa, meu coração se regozija, veja como Deus é maravilhoso. Olha como é que um leão, como é que essa cabra, olha como é que isso, como é aquilo. Cara, somente a mente de um psicopata pensaria dessa forma. Por favor, você é um ser humano, cara. E como ser humano, você poderia pensar, cara, será que realmente Deus faria isso? Que mundo é esse? Onde a paz, ela só existe entre ataques. Para ter paz, tem que ter embates, tem que ter ataques. Onde a vida, ela só pode existir pela morte do outro. Eu pergunto, que glória é essa? Por favor, Brasil, é só você refletir e pensar, cara. O que foi que te colocaram na cabeça para que você, do outro lado, possa dizer que esse mundo foi criado por um Deus e que tudo quanto Deus fez foi lindo? Tudo que Deus fez foi justo, foi moral. Será? É só você do outro lado refletir, Brasil. É só você do outro lado pensar, cara. Eu preciso vir aqui colocar isso na tua cabeça. Veja que esse planeta é um abatedouro 24 horas sem cessar. Não há um único segundo em que não ocorra milhares de mortes. Não por castigo, mas pela própria estrutura do universo. Veja que predadores não esperam tribunais celestiais. Coma e não coma. Não, eles atacam sem misericórdia. Veja que os parasitas vivem dentro de corpos, alimentando-se silenciosamente até o último suspiro do seu hospedeiro. Eu pergunto, isso é glória de Deus para você? Veja que vírus e bactérias, muitas vezes invisíveis, transformam o organismo em um laboratório de sofrimento e dor contínua. Isso é perversidão, Brasil. Isso não é glória de algum tipo de Deus. Isso é insanidade. Antes que você diga que isso tudo foi a queda do Éden, cara, por favor, isso não é queda, isso é DNA, o DNA do próprio sistema. Algumas pessoas até dizem, mas tudo isso veio por causa do pecado de Adão e Eva. Agora, cara, se você tem esse tipo de pensamento e conclusão, pensa comigo. Por favor, Brasil. Um casal, por exemplo, mítico, come um fruto e milhões e milhões de espécies passam a viver num regime de dor, de caça e de fome eterna por causa disso. É essa a sua explicação? Isso é uma explicação infantil, cara. É uma tentativa desesperada de você salvar uma narrativa. Para que você possa entender o meu pensamento e a minha linha de raciocínio, eu vou te dar um exemplo muito forte para que você possa entender. Veja, se um engenheiro entregasse um prédio cheio de rachaduras, de canto a canto, de baixo para cima, rachaduras fortes, e dissesse o seguinte, olha, a culpa foi dos moradores que comeram uma fruta errada.
Você acreditaria que esse engenheiro está falando a verdade, que realmente alguém comeu uma fruta errada e o prédio começou a rachar de canto a canto? Ou você olharia para tudo isso e pensaria, bom, eu acho que ele não fez um bom trabalho. Você compreende? É isso, cara. Você está acreditando num conto do vigário. Você está acreditando num livro que foi escrito lá na Era do Bronze, ou no meio da metade, no final da Era do Bronze, ou quase chegando à Idade do Ferro. Você está acreditando em uma literatura que foi desenvolvida numa época onde as pessoas não tinham tanto conhecimento. Veja que a religião, ela criou, Brasil, uma lente cor-de-rosa para que as pessoas suportem viver nesse inferno chamado planeta. Aí você compreende quando muitas pessoas chegam e dizem assim, olha, vamos abrir aqui os salmos de número 91 ou os salmos tal, agora coloque um copo de água sobre a mesa e vamos orar. Veja que os salmos servem apenas como mantras de conforto para quem tem medo do mundo real. Apenas isso. Essas palavras antigas aqui, Brasil, escritas por povos que mal sabiam contar. Gente que não sabia diferenciar astros, são tratadas como enormes manuais de cosmologia, sabe por quê? Por crentes. Mas a realidade, Brasil, não se curva a poesia sagrada. Veja que o planeta continua sendo um palco de dor, mesmo você orando, mesmo você pedindo, mesmo você cantando, mesmo você fazendo grandes orações e agradecimento aos deuses, ele continua do mesmo jeito, mesmo você entoando 1000 cânticos aos deuses. Nada muda, Brasil. E, cara, você é uma pessoa com mais de 14 anos de idade, você já tem barba na cara, você que já é uma mulher, uma mãe de família, você acreditando num livro desse chamar isso daqui de revelação divina e palavra de Deus. É brincadeira um negócio desse. Isso mostra, na verdade, o quanto a nossa educação cultural, o quanto a nossa mente está afastadíssima da realidade e movida pela fé. A fé faz como se fosse uma blindagem. Olha, não olha não, tá? Passa. Não olha. Ele não é permitido olhar. Pronto. É isso que a fé faz. São essas coisas que os padres, os pastores, os gurus fazem para você, que os espíritos, os pais de santo, mãe de santo te oferecem. Para que você possa acreditar em inverdades. Para que você possa acreditar que existe um mundo espiritual para você que acredita nessa religião. Mas olha pro mundo, cara. Todo mundo pelado. Todo mundo aqui sem roupa. Você fala, como assim? Diz, não entendi. Tem o cachorro pelado. A coruja pelada. Tudo aqui pelado. Nu e cru. Aqui, para servir de jantar e de almoço pros outros. E você chamar tudo isso de glória de Deus. Onde é que tá a tua cabeça, cara? Observa atentamente o coração humano. É uma bomba frágil, Brasil, que bate ininterruptamente. Qualquer problema para. Qualquer falha. Qualquer coágulo. Um impulso elétrico errado. Tudo termina na tua vida. Infarto em cima de infarto. A morte, na verdade, ela não está distante. Ela está dentro de nós. Está acima de nós, abaixo de nós, ao nosso redor. Veja que os perigos não habitam só nas selvas distantes, lá nos cantos. Não. Estão nas nossas casas. Estão nos nossos corpos. Estão nas nossas células. Aí eu pergunto, e Deus quis exatamente dessa forma? Foi assim que Deus pensou. Não, vou fazer um mundo de destruição. Vou criar aqui esse mundo aqui para um destruir o outro, para um morder o outro. Vou colocar dentro em um, vou colocar veneno em outro, vou colocar uma toxina poderosa aqui, vou colocar umas garras afiadas para quando pegar, ferir bem a carne e a pessoa sentir dor, o sofrimento, vou colocar uma cobra. Olha a minha ideia. Porra, acabei de criar uma ideia de um bicho que ele vai matar quebrando os ossos. Olha que maravilha, cara. Isso é uma engenharia. Isso aqui, o que eu pensei aqui agora, me exalta. Me deu até vontade de gozar. O homem foi encontrado morto dentro da barriga de uma cobra, gente. Essa é meio assustadora, viu? Você vê que as imagens de um homem chorando, desolado com a situação, gente. Provavelmente era um parente, né? Então, você imagina aí, você encontrar um desconhecido morto já é ruim. Imagina um parente dentro da barriga de uma cobra, gente. É sem palavras, viu? O fato aconteceu na Indonésia, gente. Um senhor de 60 anos de idade estava desaparecido há 2 dias. Ele tinha saído pra roça para dar comida pro gado, não voltou. Então foram fazer as buscas no local. Chegam lá, encontraram uma cobra de 5 metros de comprimento e ela estava muito volumosa, gente. E pelo formato que ela estava, gente, tudo indicava que ela havia engolido uma pessoa, viu? De fato, gente, olha aí, ó. A silhueta dela parece engolindo uma pessoa, né? Então eles estavam esperançosos que a pessoa estivesse viva e foram prontamente abrir a cobra, gente. Eu vou deixar as imagens para o próximo vídeo, porque as imagens vão ser fortes demais. E esse aqui, gente, acaba sendo o 6º caso confirmado no mundo, viu? Lembrando que aqui no Brasil nós não temos a cobra pita, não naturalmente, mas nós temos a anaconda, que é a cobra sucuri. Então se você morar em algum local que tem essa cobra, tenha cuidado, porque a natureza, como sempre, implacável. Você tá entendendo isso, Brasil? Ou você não compreende isso? Porque o teu pastor não deixa. Porque os teus olhos da fé não permitem você olhar a realidade. Mas Jason, tem que ser assim mesmo. Mas você faria isso? Eu pergunto pra você. Você criaria um mundo dessa maneira como você tá vendo aqui agora? Brasil, por favor, não me diga que você criaria um mundo desse. Porque eu vou começar a suspeitar de que você tá tendo um diagnóstico de psicopata, cara. De um sociopata. Não é possível. Quem é que não quer harmonia, cara? Aí você fala, mas Jason, tudo isso veio porque Deus, ele deixou um ser humano aqui, o ser humano pecou. Olha a ideia que colocaram na sua cabeça. Você compreende isso? Um homem de barro, uma mulher de costela, feita de costela do homem. Aí eles estavam eles estavam num jardim encantado, com uma árvore mágica e com uma cobra falante. Aí a cobra chegou pra uma mulher e falou, psiu, bater um papo com você rapidinho, deixa Adão prosseguir. Ó, tem algo pra te contar aqui. Não é possível. Não é possível. Se você acredita numa coisa dessa, eu digo, não é possível. Mas eu sou pastor, eu não acredito nisso. Por favor, cara, é uma questão de bom senso. Não precisa você estudar. Você não precisa se formar. Áreas humanas, exatas, biológicas, tecnológicas, não precisa. Ter formação superior para você entender que isso é mítico, que isso é uma fábula.
Isso é uma fábula, não explica o processo desse mundo. Mas diz, se não for por esse caminho, eu não tenho como explicar. É exatamente isso. Busca outras alternativas. Ainda assim, Brasil, muitas pessoas olham para essa engrenagem mortal e dizem, elas têm a coragem de dizer que isso daqui é a prova do amor de Deus. Você acredita nisso? Existem pessoas que dizem que isso daqui tudo, um matando o outro, um mosquito que chega, uma criatura perfeitinha de Deus que chega e aplica um veneno ali, injeta, né, vários tipos de doenças, aí gera chikungunya, zika, malária, tantos outros problemas, ele leva mais de 800 mil pessoas à morte. Aí diz, não, mas isso daqui foi uma obra do Criador. Deus se manifesta. Só pode ser um psicopata se tem Deus. Não tem outra explicação. Jason, olha, esse tipo de discurso eu não gosto de discutir política, religião, futebol e mulher. É, exato. Por isso que o mundo continua da mesma forma. Porque vocês não mudam isso. Não muda esse discursozinho de que não pode discutir, não pode olhar, não pode ver, não pode tocar, não pode conversar sobre o assunto. Porque se conversar, pode ser que desarticule a fé. E sem fé eu não consigo viver. Como é que eu vou viver disso sem acreditar em Deus? Pergunto pra você do outro lado. Será que esse mundo, é só você se perguntar, é prova do amor de algum tipo de Deus? A resposta é não, Brasil. Isso é como olhar, por exemplo, é como um rato. Imagina um rato que olha pra uma ratoeira, aí vê a ratoeira completamente ensanguentada e ele começa a louvar o fabricante da ratoeira, o fabricante da armadilha. A diferença é que os humanos acrescentam versos, acrescentam templos, dízimos e até mesmo devoção para agradecer a Deus por essa grande armadilha. Senhor, muito obrigado por ter colocado esses mosquitos desgraçados para vir aqui me matar, Senhor. Quanto agradecimento pelos leões. Meu Deus, como eu te agradeço pelas bactérias que estão no meu corpo, Senhor. Muito obrigado pelos vírus que me matam. Obrigado por tudo, Deus, como tu é misericordioso e como o Senhor me ama. Não é possível que você faça uma oração dessa. Você tá entendendo que eu tô falando isso, cara? É, esse homem vai morrer. E o pior, ninguém pode mais fazer nada. Ele tá amarrado, se contorcendo e sendo vigiado por profissionais com roupas de proteção total. Mas não é Covid e nem Ebola. O que ele tem é raiva. Só que ele não foi mordido por um cachorro, nem por gato, nem por morcego. Ele contraiu o vírus depois de comer carne contaminada. Carne de cachorro, carne de gato. Aquele churrasquinho da esquina que você não sabe a procedência. Ao contrário do que muitos pensam, a raiva não é só transmitida por mordidas de cachorro. Nesse caso, ela veio de carne contaminada. A vítima não foi mordida, ela comeu e agora vai morrer. A raiva é um vírus mortal que ataca o cérebro. Quando os sintomas aparecem, já era. Não tem mais cura. Você pode contrair ele pela saliva, mordida, arranhão. Nesse caso aí, porque consumiu carne contaminada. Por isso, esse homem está isolado. Porque agora ele também é uma ameaça. A raiva deixa a pessoa agitada, agressiva, confusa. E nos últimos dias vem a paralisia, o coma e a morte. Entenda definitivamente uma coisa, Brasil. Se existe de fato um designer inteligente além de todas essas coisas nos olhando, ele não foi feito para o nosso bem-estar, Brasil. Por favor. Não tem um Deus que olhe para você e diga que você é o amor da vida dele, que você é a obra preciosa, que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro, puro de Ofir. Brasil, por favor. Uma coisa eu digo pra você, meu irmão, minha irmã, sem o menor medo de errar. Se cada detalhe desse mundo pudesse gritar pra você alguma coisa, se esse mundo pudesse falar alguma coisa pra você, de canto a canto, de norte a sul, de leste a oeste, de qualquer tipo de latitude, o mundo diria o seguinte pra você: isso não foi feito pra te proteger, mas foi feito pra te devorar. Eu vou repetir pra você. Se esse mundo, se cada detalhe desse mundo pudesse gritar pra você, ele diria que esse mundo não foi feito pra proteger você, mas feito para te devorar. E diante disso tudo, meu Brasil, insistir em romantizar, cara, a natureza como testemunho de bondade divina, isso não é mais fé, meu irmão. Isso é dissonância cognitiva elevada ao nível cultural. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito e de todo o meu coração que você do outro lado tenha entendido. Coloca nos comentários se você entendeu pelo menos o que eu quis dizer. Entenda, eu não quero livrar ou tirar, arrancar você da sua fé. Eu só quero te dizer que ela não funciona. Eu sei que é importante demais a fé que você tem para que você possa se manter bem, para que você possa olhar o teu cachorrinho, possa olhar o teu gatinho, o teu coelhinho, o teu animal, o teu pet de estimação e se sentir importante com ele, domesticando esse bicho. Mas entenda, esse mundo aqui não tá de bobeira com você. Você compreende isso? Então, cara, talvez a melhor forma de você se libertar disso tudo é você se conscientizar, Brasil. Se este mundo, de fato, de verdade, é um retrato, é a imagem de uma mente divina, então nós precisamos urgentemente questionar o artista, não apenas a moldura. Talvez o mais digno de tudo isso é admitir que vivemos em um universo indiferente. Sim, o mundo, esse planeta é indiferente a nós. Do que a gente forçar um amor, Brasil, onde só há dentes, onde só há garras e venenos. E a crença, na verdade, ela acaba nos anestesiando. Mas a lucidez não, Brasil. A lucidez, ela liberta. Por isso, não fuja da realidade, mas encare a realidade de frente, Brasil. Porque é o seguinte, cara, se um criador quis que esse mundo fosse exatamente assim, então ele não é um criador amoroso. É só você pensar nisso. Então é hora de você questionar tudo que nos ensinaram e tudo que te ensinaram desde o berço até este momento, tá certo? Então te desejo um fortíssimo abraço.